né? É um prazer muito grande a gente estar junto aí mais uma vez. Eu quero que a gente esteja orando agora para a gente começar e orar também por aqueles que vão orar pela Belinha, né? Marcelo e Alessandra foram lá para o hospital, eles já postaram aí que já estão lá. Então nós vamos estar orando aí pela Belinha, pela cirurgia dela. Vamos orar pela Jane, né? Quem tem orado aqui é a Jane também, está nesse processo aí lá no hospital ainda. E orarmos pela Adriana, que voltou, né, ao hospital com uma infecção pós-cirúrgica e a gente precisa estar clamando a Deus. Nós temos aí várias pessoas aí que estão pedindo oração. Eu não sei quantos mais tem aí. Eu queria que os irmãos estivessem orando por aqueles que vocês conhecem que estão enfermos. Então, nós vamos estar orando nesse instante por aqueles que estão enfermos pela nossa. Deus esteja operando nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, pela vida da Belinha, que tu estejas tocando na vida dela com o teu poder, essa cirurgia que ela vai fazer. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Toma o coração do Marcelo e da Alessandra nas tuas mãos. Toma o coração de todos os familiares, que tu estejas sustentando. Deus, eu quero colocar diante de ti também a vida da Jane, a vida da Adriana, que estão internadas, ó Pai, que o Senhor esteja operando na vida delas também, trazendo a cura. Senhor Deus, tu sabes quantos mais estão, ó Pai, com problemas dessa enfermidade, dessa Covid, quantos estão enlutados, ó Pai, perderam seus queridos, quantos estão dando graças a ti, ó Pai, pela recuperação, pela cura, pela restauração. Por isso nós queremos declarar a nossa confiança em ti, a nossa fé em ti, onde cremos que tu és soberano sobre todas as coisas, ó Pai, e que nada sem a tua permissão irá acontecer. Por isso, Senhor Deus, nós confiamos em ti, te pedimos, se for para o teu louvor e para a tua glória, traz a cura, Pai. Traz a cura daqueles que precisam. Traz a libertação daqueles que precisam. Traz a solução dos problemas daqueles que precisam, Pai. E agora te pedimos, Senhor, nos ilumina no estudo da Tua palavra, nos ilumina no estudo que vamos fazer agora, ó Pai, da parábola do semeador em Mateus 13. Está conosco nesta manhã ainda, ó Pai. Muitos já assistiram a Tua palavra, o culto, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome pela mensagem, pela palavra, e agora te pedimos, continua falando conosco nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, povo? Nós vamos louvar o Senhor, aproveitar aqui a pastora com violão. Então, ela vai cantar. Eu sei que não dá para a gente cantar junto, porque senão fica difícil. Mas os irmãos, com o microfone fechado, se os irmãos cantarem, os irmãos vão poder ouvir bem e acompanhar bem, tá? Isso é um problema que a plataforma tem, a coisa é assim mesmo. Então, os irmãos podem acompanhar cantando, mas com o microfone desligado para não bloquear, né, a voz e a mensagem, ok? Vamos lá. O Senhor diz na palavra dele, lá no capítulo 4 de João, que o Senhor procura por aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor se agrada da nossa adoração. Então vamos adorar nele, confiando que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que somente ele tem a resposta que cada um de nós precisa. Deus não rejeita a oração.
o sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá chorando, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos, contigo lutar. Ele abre as Vai lá na sala? Ele trabalha pro fim dele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito. Precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. Deus vai te abrindo caminho. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra você, ele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Bom, mais irmãos já chegaram e nós vamos estudar a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versos de 1 a 23. Não esqueça do seu papel, sua caneta, porque a gente pode ir anotando algumas coisas, né? E são coisas importantes para os nossos estudos. Então, eu vou fazer a leitura aqui do texto
Eu vou ler até o verso 9, vou pedir a Cleide para ler do 10 ao 23. Nós vamos fazer a leitura para a gente só ver o que diz o texto. Amém? Diz assim, Mateus 13, de 1 a 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, ao que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100 e outro 60 e outro 30. Tem? 23, amém. Irmãos, o irmão Marcelo começou a estudar, então, parábolas, e nós vamos ver por algum tempo algumas parábolas, né? Vamos estudar algumas parábolas. Parábolas, elas são a forma que Jesus encontrou de ensinar através de comparações, né? É lançar duas coisas semelhantes uma contra a outra. Então, ele usa semelhanças, faz semelhanças comparando em si e, às vezes, fazendo contradições entre elas, às vezes, fazendo comparações positivas. Então, essa é uma forma que Jesus encontrou para ensinar através de parábolas. E essa parábola do semeador, ela é assim impressionante, porque ela traz para a gente algumas coisas tremendas. No verso 1 e 2, Jesus, o texto começa assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Ele saiu de casa, ele deveria estar em Cafarnaum,
onde ele normalmente ficava, ali na casa de Pedro, né? Ele normalmente ficava ali em Cafarnaum, na casa de Pedro, na aldeia ali dos pescadores, ele ficava com eles. Então ele saiu de casa e assentou-se à beira-mar, ali em Cafarnaum. E grandes multidões se reuniram, verso 2, perto dele. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Ele já não conseguia ficar sentado ali à beira-mar, na praia, né? Ele não conseguia ficar. Então ele entrou num barco, tá? Para poder falar e assentou-se no barco. É interessante que Jesus já não conseguia ficar mais sozinho. Era difícil para ele. Ele tinha que fugir à noite, às madrugadas, para ir orar, porque muitas pessoas queriam aprender com ele. Nesse verso 1 e 2, e o texto continua, e toda a multidão estava em pé na praia. Então ele sentou-se no barco para ensinar e a multidão ficou na praia. Né? É interessante que muita gente queria a cura. Eles procuravam Jesus por causa da cura, dos milagres. Eles queriam se libertar do seu mal. Eles sabiam que Jesus poderia fazer isso. Mas a gente percebe, até pela caminhada de Jesus, que foram poucos os que caminharam verdadeiramente com ele. Foram poucos aqueles que quiseram estar com ele, que segui-lo verdadeiramente, aprender mais dele, viver com ele como ele orientava. Foram poucos. Tanto é que, depois da sua morte e ressurreição, só 120 discípulos vão continuar a igreja de Atos. Só 120. Cadê os outros? Quantos foram curados e libertos em Cafarnaum, por exemplo? Quantos foram? E fora a caminhada, isso que a Bíblia conta. O Evangelho de João diz que muitos foram curados e que não estão escritos aqui. Então, Jesus fez muita coisa, muitos milagres, e ensinou muita coisa. E a gente vai trabalhar essa questão do ensino. Jesus ele está pronto a ensinar, ele está pronto a orientar, mas eu estou pronto a ouvir e aprender? Eu estou pronto. Eu fico imaginando se no tempo de Jesus em Cafarnaum muitos viram grandes milagres e admiravam ele por isso, mas não o seguiram. Imagina hoje, né? Será que a multidão que estão nas igrejas, que estão frequentando as igrejas, será que as multidões que estão nos templos aqui no Brasil, porque em outros países não são multidões, são poucas pessoas, né? Então, será que as multidões que estão enchendo alguns templos em alguns países, será que elas estão verdadeiramente seguindo a Jesus? Será que elas estão verdadeiramente caminhando com Jesus? Será que elas estão verdadeiramente obedecendo ao Senhor? Será que elas estão prontas a ouvir e aprender? Assim como nós, será que estamos prontos a ouvir e aprender, colocar em prática? O que está acontecendo? Então, as parábolas vão fazer isso, né? Elas vão fazer isso. Eu vou começar a explicar as parábolas e depois a gente volta a algumas explicações que Jesus dá entre os versos 10 e 17, né? Então, eu vou falar um pouco das parábolas em si mesmas, depois a gente vê algumas explicações que Jesus fala sobre isso entre os versos 10 a 17. Bem, a parábola do semeador. O semeador é o Senhor, amém? Nenhuma dúvida nisso, né? O semeador é o Senhor, é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. Eles estão prontos a semear, né? A semear a semente. A semente é a palavra de Deus. Então, o semeador é o Senhor, a semente é a palavra de Deus. Isso aí a gente já cansou de ouvir, mas é importante a gente guardar isso e entender a semente, a palavra de Deus, ela funciona como semente,
né? E de que forma que ela está sendo semeada no seu coração, de que forma que ela está sendo semeada na sua vida, que é o solo. A nossa vida é o solo. Eu e você somos os tipos de solo que existem. Nós somos esse tipo de solo que Jesus vai falar aqui. Que tipo de solo é o teu coração? Que tipo de solo é o meu coração? E ele vai fazer a comparação da nossa vida justamente com os solos, os tipos de solos que a semente pode cair. E isso é impressionante, é interessantíssimo a gente entender isso. E vocês vão perceber qual é essa diferença do tipo de solo. Bom, o verso 4 fala da semente, ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Então, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Eu, quando ouço esse texto aqui, eu fico lembrando daquele caminho da roça. Aquele caminho Lavaium. Aquela trilhazinha cheia de voltinhas, né? De tanta gente passar ali, tá pisado, tá massacrado, né? Fica aquele solo duro, aquele solo socado mesmo, que nada nasce ali, né? Tanto é que chove, 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 nasce do lado, o mato do lado cobre às vezes o caminho, lá vai um, mas se você passar ali, a sua perna joga aquele mato para o lado de novo e o caminho se abre de novo. Mas ali onde foi pisado, não nasce mais nada. Que tipo de solo é o teu coração? O teu coração é um solo pisado? É um solo duro, um caminho lavaium, é um solo que a semente não penetra, né? Jesus diz que esse tipo de solo é o... Amém? É o solo onde a semente cai e aí, como está no caminho, está aberto, vem as aves e vão ali e comem a semente. Vem as aves e comem a semente. Por quê? Porque está ali no caminho. Vocês já perceberam quando a gente anda naquele caminho lá vai um, tem alguns pássaros que normalmente se levantam, você vem andando e os pássaros se levantam e voam daquele caminho? Por quê? Porque eles estão comendo algumas coisas que caíram naquele caminho. Isso realmente é o que acontece. Quem já andou na roça, quem já andou naquele caminho lá vai um, sabe do que eu estou falando. É assim mesmo que acontece. Então, sementes que caíram à beira do caminho, vindo as aves a comeram. No verso 19, Jesus vai explicar esse tipo de solo. Vamos ver o que diz o verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, né? Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, o solo duro, o solo que a semente não entra, é aquele que a semente fica rodando, mas logo vem o sopro do inimigo e tira aquela semente. E ele começa colocando logo dúvida. Será que é assim mesmo que acontece? Né? Será que é isso mesmo que Jesus faz? Será que as coisas são assim mesmo? E vem aquelas interrogações, vem aquelas dúvidas, e logo a palavra é arrebatada do teu coração. São aquelas pessoas incrédulas, de coração duro, pedregoso, duro, né? É o coração de pedra, não é o coração pedregoso, porque a gente vai falar dele daqui a pouco, mas o coração de pedra que não entra nada. E logo que a semente é semeada, o inimigo vai lá e tira, com dúvidas, com interrogações, com situações que você logo esquece o que você ouviu da palavra de Deus. Então, esse é o primeiro tipo de solo. Verso 5, nós vamos ver o segundo tipo de solo, né? Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu
visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Solo pedregoso é aquele solo de cascalho. Sabe aquela terra cheia de cascalho? Aquele aterro cheio de pedra que você coloca ali para tapar ou para melhorar o local que está cheio de pântano, está alagadiço, e aí você põe aquele aterro primeiro pedregoso. É esse tipo de solo. Tem terra, mas ele está cheio de pedra. E a terra fica por cima só. A terra não tem profundidade, porque ele é pedregoso. Então, você semeou alguma coisa ali, tem terra, ela nasce. Molhou, bateu o sol, a planta nasce, ela vai subir. Foi semeada de alguma maneira, tá? Só que ela não consegue enraizar, ela não consegue penetrar, a raiz não penetra para firmar. E aí vem o sol, bate naquela planta, e como ela não tem raiz, a raiz dela não vai pegar os nutrientes, não vai pegar a água que tem debaixo do solo, e aí a falta disso tudo não dá a ela força. Ela até quando nasce num solo pedregoso, ela cresce rápido, mas ela não tem raiz, e logo o sol vem, queima e mata essa planta. Então, essa planta morre rapidamente, né? No verso 20 e 21, Jesus vai explicar, né, quem é esse tipo de solo. O solo pedregoso é o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. É a pessoa que ouve a palavra de Deus e ela fica alegre por ficar vislumbrada com o que pode acontecer ou com o que ela vê acontecer. Ela fica alegre, vê a transformação de alguém, vê a mudança de alguém, ver as coisas acontecer. Mas não tem raiz, ela não deixa aquilo enraizar na sua vida. Ela fica superficialmente na sua vida. É você ouvir a palavra e aquilo ficar na superfície da sua vida. Você não deixa aquilo penetrar, você não vai procurar verdadeiramente ver o que é aquilo, você não vai procurar ver o que o Senhor quer realizar com aquilo, você não aprofunda, você ouviu, entrou, ficou aqui, pronto, acabou. Né? É um solo pedregoso, tá? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quando você tem os seus problemas, a sua angústia, as suas necessidades, em vez de você buscar a palavra de Deus, em vez de você buscar a semente do Senhor, em vez de você buscar a direção de Deus para a sua vida, você logo se volta para si mesmo e você se desespera e você abandona tudo isso. Ou se você é perseguido por causa da palavra de Deus, se começa a te dizer, ih, ali vai um crente, ih, ali vai um Bíblia, e você começa a dizer assim, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero virar chacota de ninguém. Sabe por que você pensa assim? Porque você não sabe o que quer. A pessoa que não sabe o que quer, ela se deixa levar pelas influências da vida, pelas situações da vida. Se eu sei o que eu quero, se eu sei que a Bíblia é a verdade, se eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, e é isso que vai me levar à vida eterna, aconteça o que acontecer, eu não vou fugir disso. Aconteça o que acontecer, eu não vou sair dessa presença de Deus e não vou largar os ensinamentos do Senhor Jesus. Eu não posso ser um solo pedregoso onde as angústias da vida e a perseguição da palavra me leve para outros caminhos, me leve a distanciar do Evangelho e do reino de Deus. Eu tenho que pensar que o Evangelho
ele precisa aprofundar na minha vida por causa da vida eterna. Eu tenho que pensar que essa vida passa. A vida que vai gerar vida para o louvor da glória de Deus, a vida eterna, é a vida em Cristo. É quando eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu fico firme nele e que a minha eternidade é com o Espírito que Deus colocou na minha vida. Deus soprou o Espírito na minha vida, o Espírito do Douglas de Souza Brito, que não é o Espírito de outro que reencarnou em mim. A Bíblia é contra isso, isso não existe. O Espírito que ele soprou em mim, esse Espírito vive uma eternidade. Ou vida eterna para a glória de Deus, ou morte eterna. Tem gente que acha que inferno é um negócio que ele vai ali, vai passar um sofrimento e depois vai sair. Não existe isso, gente. Inferno é para toda a vida. Você morreu, acabou a sua escolha. O que você viveu aqui em Cristo, vida eterna. Se você viveu fora de Cristo, morte eterna. É eternidade. O teu espírito vai viver uma eternidade, ou em vida ou em morte. Ou em vida ou em sofrimento eterno. Não tem outra coisa. E aí, às vezes, a gente está pensando só nesse tempo, só nessa vida, e esquece de aprofundar aquilo que a mensagem da palavra de Deus nos diz, que precisamos viver a vida eterna. Precisamos estar firmes, nos preparando para essa eternidade. Tudo isso vai passar. Nós vamos passar. Então, a gente tem que estar atento a isso. E aí, que tipo de solo é o seu coração? É um solo pedregoso, onde a semente bate, ela fica logo alegre, cresce, né? Não chega a frutificar, mas está ali, cresceu, está bonito, todo mundo acha que vai gerar fruto, mas aí vem a angústia da vida, vem os problemas da vida, e essa planta morre. Que tipo de solo é você? Vamos ao terceiro tipo de solo, verso 7. Né? Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, a outra semente é que caiu entre os espinhos. Eu não sei se vocês já viram um pé de espinho. Tá ali o solo, tá ali os espinheiros, né? E você olha assim por cima, você vê o solo, porque ele não tem folhas. Espinheiros normalmente não tem folhas grandes, não tem folhas que fecham a vegetação. E aí normalmente são galhos com aqueles espinhos, e aí você consegue ver o solo, e você vê lá, tem solo, tem terra. E aí a semente cai ali. Ela vai gerar uma planta? Vai gerar uma planta. Mas se aqueles espinhos estão ali, eles não vão deixar aquela planta crescer. Aquela planta não tem como ultrapassar aqueles galhos e aqueles espinhos. Elas vão ficar sufocadas. E aí vem a explicação de Jesus no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Porque diz que os espinhos cresceram, né? Esse detalhe. Deixa o espinho crescer. Quando os espinhos estão ali, aquela planta de espinho ela está por cima, ela vai crescer. Mas a planta que nasceu lá entre os espinhos vão sufocar e não deixam ela crescer. Por isso que ela não cresce. Né? Mas no verso 22 vão dizer que a comparação desse tipo de solo são aqueles que se ficam fascinados com as coisas do mundo. Estão voltados para a riqueza, para buscar as melhores condições da vida na terra, o que não é pecado, mas isso não pode ocupar o primeiro lugar da sua vida. O primeiro lugar da sua vida tem que ser o Senhor. É Ele que tem que dirigir o propósito dele na tua vida, no teu coração.
É Ele que tem que ministrar os mistérios dele na tua vida, no teu coração. Se Ele quiser te dar riqueza, com certeza essa riqueza que Ele vai te dar é para que você invista no reino de Deus. Invista nas vidas que precisam, que têm necessidade. É assim que Deus usa a riqueza desta terra para aqueles que são servos dele. Não é para você só usufruir e se dar bem, não. Então, o solo com espinhos, né, é aquele que, onde as coisas do mundo vêm em primeiro lugar. A riqueza material vem em primeiro lugar. Os seus planos pessoais vêm em primeiro lugar. Esse tipo de pessoa é o tipo de solo cheio de espinhos que sufocam a palavra de Deus, o propósito de Deus, o primeiro lugar de Deus na sua vida e na minha vida. Olha só que coisa terrível esses 3 tipos de solo que nós vimos. O solo do caminho, onde as sementes caem no caminho, as aves vêm e comem. O solo pedregoso, que é aquele solo cheio de pedra, tem terra, tem pedra, mas não dá raiz, não há profundidade da palavra de Deus na sua vida. O solo cheio de espinhos, onde os espinhos sufocam e as prioridades nossas são a da vida deste mundo e não a do Senhor em primeiro lugar. Esses 3 tipos de solo são terríveis e com certeza nos levam à perdição eterna. Verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Outra semente caiu em terra boa e gerou frutos. Terra boa é aquela que gera frutos. Amém? Terra boa é que gera fruto. Gerou 100 numa, essa terra é melhor. Pode ser, mas às vezes o tipo de planta que ela gerou naquele tipo de solo gerou 100 frutos, né? Porque a planta deu para gerar frutos, 100 frutos. Tem planta que você planta e ela não vai gerar 100 frutos, mas é o tipo da planta. Ela não gera 100 frutos, ela gera 60. Tem planta que gera muitas frutas ao mesmo tempo, tem planta que não. O importante é você frutificar. Você tem que, como crente, frutificar, gerar frutos para o louvor da glória do Senhor. O verso 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus não diz que o que frutificou 100 é mais importante do que frutificou 60, que o que frutificou 30. Isso vai depender do tipo de planta, e tem planta que gera mais quantidade de frutos do que uma outra planta. Isso vai depender do mistério de Deus. Às vezes Deus quer usar você para ganhar uma pessoa só, onde essa pessoa vai ser um grande homem de Deus, como um Billy Graham da vida, que vai ser um grande evangelista. Olha quantos frutos você gerou, não diretamente, mas indiretamente. Deu para entender? Se eu ganho Billy Graham para Jesus, Billy Graham prega a palavra de Deus, né? E ele é um grande conferencista, e ele ganhou muitas vidas para Jesus, eu fui um dos que constituiu ou ajudou para que aqueles muitos frutos fossem gerados. Mas eu ganhei aquele fruto, eu frutifiquei. Amém? Então, não é a quantidade de fruto, mas é a quantidade de fruto para o louvor da glória de Deus. Apesar de que o Evangelho de João, capítulo 15, eu vou pedir minha esposa para ler, Evangelho de João, capítulo 15, verso 8, vai nos dar uma palavra interessante. Evangelho de João 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vós sereis meus discípulos. Então, quando eu gero muito fruto, né, eu sou discípulo. Então, é essa vida que o Senhor quer para nós, que sejamos discípulos,
que aprendamos com ele, que vivamos como ele nos ensinou, que venhamos a seguir o Mestre para viver uma vida na presença dele, né? Uma outra palavra que eu queria trazer para os irmãos é o que o Senhor nos diz: pelos frutos os conhecereis. Quando que a gente conhece um crente? Pelos frutos. Você conhece uma vida cristã pelos frutos que são gerados. Pelos frutos os conhecereis. E aí é para refletir. Que tipo de solo eu tenho sido? Eu tenho deixado o diabo arrancar as sementes que são plantadas na minha vida da palavra de Deus? Eu tenho sido um solo à beira do caminho? Eu tenho sido um solo pedregoso? Um entulho, um aterro de entulho? Solo pedregoso é aterro de entulho. Eu tenho sido um aterro de entulho? Que a semente bate, levanta, mas vem a angústia, vem a perseguição e eu logo nego a Jesus? Nego a palavra de Deus? Eu tenho sido um solo de espinhos, onde os espinhos têm sufocado, quer dizer, os ataques na minha vida têm sufocado, onde eu dou primeiro lugar às riquezas do mundo, onde eu dou primeiro lugar às necessidades materiais, às coisas melhores deste mundo, não dou primeiro lugar para o Senhor Jesus e para a palavra de Deus? Ou eu tenho sido um solo fértil? E aí eu queria concluir com a parte que Jesus começa a explicar a parábola a partir do verso 10. Irmãos, aqui vem as situações mais importantes que Jesus explica, não só dessa parábola, mas de todas as parábolas. E isso aqui eu acho que vai ser importante para você entender, compreender sobre as parábolas que mais vamos ouvir na frente. Verso 10. Então se aproximaram os discípulos, Mateus 13. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Senhor, por que o Senhor fala por parábola? Por comparações? Ao que Jesus respondeu, verso 11. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é dado. Mas àqueles não lhes é isso concedido. A vocês que estão envolvidos no reino, que creem, que estão com o coração aberto a ouvir, a entender, compreender e praticar, é dado conhecer os mistérios. Mas aqueles que não estão abertos a conhecer, que o coração é duro, tem dificuldade de compreender, não quer compreender, estão preocupados mais com a sua vida no secular, sua vida no dia a dia, sua vida material, suas riquezas, suas ocupações, seus planos pessoais não encontram lugar nos planos do Senhor para a vida dele. A esses não é dado conhecer os mistérios. O próprio Espírito Santo fecha o entendimento deles. Mas que isso, pastor? Como é que o Espírito Santo vai dificultar o entendimento deles? O Espírito Santo vai dificultar o entendimento porque eles não estão abertos a entender. Não creem. Se eles não creem e começarem a entender, eles vão tirar proveito disso? Eles vão colocar isso em prática? De jeito nenhum.
Então, o que Jesus está querendo ensinar aqui, dizer isso? A vós que é dado conhecer os mistérios é porque vocês estão abertos a entender. Se os meus olhos conseguem ver, visualizar, eu alcanço. Mas se os meus olhos não conseguem visualizar, eu não vou alcançar. Você pode pegar alguma coisa que você não vê? Mesmo que seja espiritual? Claro que não. Você não está vendo. Mas se você consegue alcançar e visualizar, você vai buscar para pegar. Mesmo que ela esteja lá distante, você está vendo. Quando nós oramos e pedimos a direção do Senhor, né? E Ele nos mostra, Ele nos conduz ao caminho que Ele quer, né? A direção que Ele quer. E aí o verso 12 piora a situação. Verso 12 diz assim: pois ao que tem, se lhe dará. Ao que tem, se lhe dará. E terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ao que tem o quê? Né? E aí começam as perguntas. Mas ao que tem, lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Mas ao que tem o quê? Voltando ao verso 11, ao que tem conhecimento dos mistérios. Eu tenho que comparar o verso 12 com o verso 11. Pois ao que tem, porque a vós outros é dado. Tem ao que tem o quê? O conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Ao que tem o conhecimento do reino dos céus, lhe será dado mais. E terá em abundância. Mas ao que não tem, se ele não tem conhecimento dos mistérios do reino dos céus, até o que tem lhe será tirado. Se ele não quer se abrir a conhecer os mistérios do reino dos céus, se ele quer continuar com o coração duro, pedregoso, se ele quer continuar com o coração de rocha, né, ou cheio de espinhos, até o que ele tem vai lhe ser tirado. Não sou eu que estou falando não, tá, gente? É a Bíblia. Pastor, que complicação. Não é complicação, irmãos, é verdade da palavra. E ela é dura mesmo. Tem gente querendo viver só na superfície do evangelho. E o evangelho a gente tem que aprofundar. Tem que ter raiz. Usando os termos de hoje, né? A gente precisa hoje ser crente raiz. Né? Ser crente com raiz profunda. Crente que realmente... Ah, mas eu tenho pouco tempo de crente. Não importa. Esteja aberto a aprofundar a palavra de Deus na sua vida. A enraizar a palavra de Deus e a obra do Espírito Santo na sua vida. Tem gente com 1 ano de vida cristã que é muito mais raiz do que crentes com 30 anos de vida cristã. Porque não é o tempo de vida, é o crer e estar aberto ao que o Espírito de Deus vai fazer, semeando a palavra e aprofundando a palavra na tua vida. Porque não adianta querer que o Espírito aprofunde palavras de homens, né? Que aprofunde tradições religiosas. Tem que aprofundar palavra. A semente é a palavra de Deus. Não são tradições religiosas. Não são tradições de denominações. Não são tradições de igrejas. E aí que eu não estou falando da nossa, estou falando de todas as denominações. Tem que aprofundar palavra. A semente é a palavra. Verso 13, Jesus continua: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. O próprio Jesus explicou. Falo por parábolas porque
Vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e nem entendem. E aí eles não têm como ser muito cobrados, porque não entendem, não ouvem, não compreendem. Olha o que diz o verso 15, 14 e 15. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Eles endureceram o coração. Não foi Deus que endureceu o coração deles, eles endureceram, e aí Jesus resolveu lhes falar por parábolas, porque para que eles não compreendessem, não fizessem disso uma obra contra o evangelho de Jesus. Porque o cara que ouve e entende, mas o coração está duro, ele usa o evangelho contra o evangelho. Por isso, o falar por parábolas e o Espírito Santo fazer muitas vezes não entender é porque a pessoa não está com o coração aberto. Já viram aquele texto da palavra onde Jesus diz: não lanceis pérolas a porcos? Porco é aquele cara que não quer saber. Ele quer viver na lama. Como é que você vai fazer uma obra com quem não quer? Você vai lançar pérola a porco. Mas o porco pode se converter? Pode. Mas você vai ter que ter o discernimento do Espírito de Deus, que aquele é o momento do porco ser convencido que ele não é porco, que ele é vida humana lavada e remida pelo sangue de Jesus para ser transformado por Deus. Quer dizer, não é que você não vá pregar para quem é porco, não pode pregar para quem é porco. Você vai pregar, mas no tempo que o Espírito Santo de Deus falar para você. Vai lá, porque eu vou abrir o entendimento dele para ele compreender, para que ele se converta. E aí o verso 16, Jesus diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas do passado e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Muitos desejaram ver o que nós vemos hoje, ouvir o que nós ouvimos hoje, conhecer e compreender o que nós conhecemos hoje. Mas quantos de nós entendemos tudo isso e não aprofundamos, irmãos? Não criamos raízes. Não somos solos que ainda estamos gerando os frutos para o louvor da glória de Deus. Solos bons são aqueles que geram frutos. Se o seu coração ainda não é frutífero, não está gerando fruto, precisa gerar fruto. Você precisa ver aonde o inimigo está tirando de você a semente da palavra de Deus. Você precisa entender por que você ainda está na superfície do evangelho. Você lembra daquele texto lá de Ezequiel, que fala das águas que dão nos artelhos, das águas que dão nos joelhos, águas purificadoras que dão nos lombos, águas que não se dava para passar a pé, tinha que se nadar? É a mesma coisa. Você está comprometido só com a ponta dos pés, você está comprometido só até o joelho, só até onde você pode ficar em pé, com a água nos lombos, ou você está nadando nos rios de água viva do Espírito Santo de Deus? Que tipo de solo é o teu coração?
eu vou parar por aqui. Eu não conversei com a Giovânia antes. Não sei se o Marcelo deixou perguntas aí, Giovânia. Sabe me informar? Não deixou, não. Deixou não, né? Não. Então eu vou abrir para os irmãos que quiserem fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa daquilo que nós estudamos aí, daquilo que nós meditamos. Eu sei que essa parte da explicação de Jesus do solo, ela é mais profunda, mas é isso mesmo, irmãos. O evangelho ele precisa ser aprofundado. Se eu não estou aberto a compreender e aprofundar, como é que o Espírito Santo de Deus vai operar na minha vida? Então eu preciso abrir para o Espírito Santo de Deus operar, ver que eu creio, ver que eu estou aberto para que ele aprofunde o reino de Deus na minha vida. Também é importante falar, né, que tipo de semente, quais as sementes que a gente tem semeado, né, permitido semear na nossa vida, no nosso coração. Verdade. Amém? Vamos lá. Um de cada vez, tá? Não demora não, porque... Pastor, Fala. deixa eu estar na fila aqui. Amados, a paz do Senhor, palavra abençoada do Senhor. Glória a Jesus. Essa parábola tem abençoado muito a minha vida. Tenho meditado muito nessa palavra do semeador, tenho aprendido constantemente. Deus tem falado no meu coração, tem tirado muitas dúvidas. Uma delas é aquela que a gente resume ali, que a gente às vezes tem o hábito de colocar na conta de Deus a nossa, vamos dizer assim, a gente responsabiliza Deus uma coisa que não é dele, a responsabilidade é nossa. A palavra é bem clara. O nosso coração, os espinhos, o coração duro, a gente quer colocar muitas vezes a conta em Deus. E às vezes também a gente quer também ter um coração assim, parcial. A gente tem um pouco de espinho, a gente tem um pouquinho de pedra, ao meio do caminho, a gente não é aquele coração integrado, como aquela que cai na terra fértil e tudo frutifica. A gente limita. Infelizmente, a religião gera essa limitação, né? Tem esse ponto que a gente limita o agir de Deus devido que a minha religiosidade ela torna-se uma coisa que eu já fiz a minha parte. Ela como se eu fiz meu ritual, então eu estou bem com Deus, então coloco Deus numa caixa de fósforo e Deus trabalha só dentro daquele limite. Né? Às vezes Jesus ensinou para os milagres que o Senhor opera de várias formas. Jesus usou várias formas de fazer os milagres. E às vezes ele quer colocar o Senhor naquele padrão. O Senhor só faz assim, só faz assado, e isso aí vai gerando uma crosta, os corações endurecendo. Exemplo de Jonas. Né? O Jonas não conseguia enxergar o perdão, não aceitava o perdão daquele povo, né? Idólatra e violento, porque o coração dele está purificado. Então, Deus tem falado no coração. E muitas vezes tira também um pouco o nosso peso, a gente pregar a palavra, que a gente fica preocupado se almas vão aceitar ou não. Né? E isso aí, a palavra, a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. Hã? Isso é obra do Espírito Santo. Deus conhece o coração. Né? Às vezes eu ficava assim, eu lembro que era muito jovem, assim, e aí pregava, aí, poxa, nenhuma alma se decidiu o Senhor, nenhuma manifestação. E às vezes eu ficava preocupado com isso. Pô, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu ficava pensando, né? Então, mas isso foi, Senhor, aí essa responsabilidade não é nossa. A nossa responsabilidade é apenas semear, né? Ser instrumento de Deus para semear. Agora, o coração que vai receber a palavra, essa responsabilidade não é nossa. Mas, ao mesmo tempo, é nossa como a gente recebe a semente. Né? Quando a gente recebe a semente, como nós processamos essa semente. Então, hoje vivemos situações perigosíssimas, sutis, e tem endurecido nosso coração, endurecendo nosso coração. Amém, Aguinaldo. Muito boa palavra. Mais algum irmão aí quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa?
Um de cada vez, tá? Pastor Douglas, bom dia. Bom dia, pastor Bom dia. Cleide. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje mesmo a mensagem falou, né? E o Senhor estava falando do moço que estava no centro do Espírito, pediu que não fechasse as igrejas, porque não poderia fechar a igreja. E Deus, que tinha mensagem, eu pude ouvir. E ele, o homem lá, falou aqui, primeira vez que veio um pastor aqui no centro do Espírito. E ele pegou, abriu um espaço para poder a palavra de Deus proclamar. Então, quer dizer, Deus trabalha da maneira que Ele quer, como Ele quer trabalhar nas pessoas, até do incrédulo, Deus usa. Então, quer dizer, a gente tem que saber que a confiança está no Senhor, e Deus usa as pessoas para que a palavra de Deus venha a ser proclamada. Eu trabalhei no emprego, contabilidade 10 anos, e eu fazia até o banheiro de oração. Mas que eu sabia, estou passando por problema, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E eu orava, uma coisa lá, e graças para a glória do Senhor, não para a minha glória, não preciso de nada disso. O Senhor tem que ser exaltado. Eu penso assim. Pessoas se converteram a Jesus, né? Pessoas que gostavam de pagode, não largavam o pagode, fui falando devagarzinho. A mãe da minha colega que gostava de pagode se converteram. E ali o ambiente era um ambiente que eu fazia de semeando a palavra de Deus. Aí chegou o meu patrão, tinha muitas coisas, né, que eu não concordava, de mentira. Ele falou para mim assim: Misha, aqui não é mais seu lugar, não. Seu lugar é na igreja. Eu falei: graças a Deus, né? Meu lá é um lugar abençoado, né? Aqui você não... Acho que é melhor você não... Aqui não... Porque as coisas que ele fazia não era como a gente, como cristão, participar. Eu fiquei... Aí teve uns cortes lá, eu também fui demitido. Fiquei, na época, confesso aos irmãos, eu chorei muito. Mas depois pensei assim, graças a Deus, que eu não fiquei lá, mas as palavras de Deus foi proclamada. Ou seja, as sementes das pessoas que estavam lá, que hoje não estão mais, mas continuam no caminho do Senhor, foi proclamada. E a filha do dono, até hoje, eu sou madrinha de consideração, que é do meu filho, né? Que a gente tem essas coisas, não é católica. Mas ela sempre fala, irmã, só me chamo de irmã, sempre lembra as palavras de você falar comigo, sabedoria. Então, quer dizer, a palavra de Deus não volta vazia. Amém. Então, até hoje nós temos o Zap, temos ligações, temos contato, mas graças a Deus, o mais importante, a gente pode perder tudo, mas a salvação e a palavra de Deus não pode perder de falar para as pessoas. Então, eu pude plantar algumas sementes no coração de alguns colegas meus. Amém. Para a honra do nome do Senhor. Amém. Mais alguém? Bom, irmãos, então nós vamos agradecer a todos. Eu não tenho a plataforma toda aqui para agradecer um por um, mas agradecer a todos aí que estiveram conosco participando dessa aula. E aí eu vou continuar pedindo aos irmãos que continuem orando aí pela Belinha, pelo Marcelo, pela Alessandra, continuem orando aí pela Jane, né? Jane está aí conosco assistindo, mas orar por ela aí pela recuperação dela, né? Orarmos aí pela Adriana, que está internada, foi internada de novo, tá? Está com infecção, vamos estar orando por ela, para que o Senhor a restaure completamente. Não sei se tem mais algum pedido de oração aí que os irmãos queiram colocar. Irmãos, eu gostaria que orasse para a família do Igor. Nós estivemos lá no cemitério, no enterro lá. É muito difícil, né, meu irmão? É difícil demais. Que Deus venha sustentar essa família, né? Amém. Ele se converteu a Jesus, o pai dele voltou para aceitou Jesus. Deus venha sustentar essa família. Amém. É tão novo, jovem de 20 anos. O Senhor levou que Deus tem um grande propósito, né? Amém. E Deus venha sustentar essa família. Amém. Está orando, então, pela família do Igor, aí, que faleceu. O Senhor console, o Senhor sustente. Alessandra. Então, nós vamos orar aí para a gente encerrar. Eu vou pedir à pastora Cleide, que está aqui, ore, né? E Deus esteja alcançando. Se você não quis colocar o pedido, coloque diante do Senhor nesse momento, no seu coração, o seu pedido, e as pessoas são, porque o Senhor
Senhor nos concede. Amém, Jesus. Deus, muito obrigado, porque a tua palavra é viva, Pai. E é mais penetrante do que espada de dois gumes, Senhor Deus. E alcança, Senhor Deus, o mais profundo da nossa alma, Pai. Amém, Deus, Senhor. nos ajuda, Pai, a cada dia, Senhor Deus, a ouvir, Pai, a tua palavra, a ler, a entender, a buscar. Porque, Deus, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, Pai. Amém, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, rejeitar os outros tipos de sementes que não vão gerar frutos bons, Senhor, na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a ser mordomos do nosso tempo, Pai. Amém, Para que Senhor. possamos, Pai, estar cada dia mais firmes em Ti, Pai. Te conhecendo mais e mais, Senhor Deus. Caminhando contigo mais e mais, Pai. Amém, Porque é um Senhor. privilégio te servir, Pai. Porque a nós é dado o privilégio de conhecer os mistérios, Senhor Deus, do Teu reino, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio, Deus. Senhor, agora eu quero clamar a Ti, Pai, por aqueles, ó Deus, que estão cuidando de suas saúdes, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando a Alessandro, o Marcelo, a Belinha, a Rebeca. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, cuidando dessa família, Pai, em nome de Jesus. Tu estendas a Tua mão de poder sobre a vida da Belinha, Senhor Deus. E que, Senhor, Tu seja o médico dos médicos lá dentro daquele centro cirúrgico, em nome de Jesus, Amém, Pai. Senhor. Opera Tu, Senhor, na Belinha, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Senhor, que Tu traga, Senhor Deus, uma melhora, Senhor Deus, na Belinha, Senhor Deus, através dessa cirurgia, que ela venha ficar, Senhor Deus, restaurada, para o louvor da Tua glória, Senhor Deus. Que tudo corra bem, que a cirurgia seja um sucesso, para o louvor da Tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Deus, sustenta também a Jane, Pai. Deus, é o tempo do Senhor tratar com ela, Senhor, que o Senhor esteja alcançando a Tua filha com a Tua mão de poder, Pai. E saber, Pai, fala com ela que ela não está sozinha, que o Senhor é com ela, Pai. Amém, Senhor. Deus, os Teus anjos estão lá acampados ao redor da Jane, cuidando, tratando, Senhor Deus. Que ela possa estar, Senhor Deus, recebendo o Teu refrigério, Senhor Deus. Que ela possa estar recebendo o Teu renovo onde ela está, lá no hospital, Senhor. Visita ela, Pai. Cura para o louvor da Tua glória, Senhor Amém, Deus. Senhor. Cuida de tudo, Senhor Deus. Que a Tua filha esteja sendo sustentada por Ti, Senhor. Cuida também, Senhor, da Adriana. Que Tu esteja estendendo a Tua mão de poder sobre a Adriana lá no hospital. Que Tu venha, Senhor Deus, fazer desaparecer todo o problema de saúde, toda a inflamação, Senhor. Joga por terra em nome de Jesus, Pai. Toca, Senhor Deus, lá no abdômen da Adriana, Pai. E cura, Pai, para o louvor da Tua glória, Pai. Amém, Senhor. Que os remédios façam efeito, Pai. E que a Tua filha, Pai, não demore lá naquele hospital, Senhor Deus. Que ela volte logo para casa, curada, Senhor Deus. E tratada, Senhor Deus, pelos médicos, mas acima de tudo por Ti, Senhor. Tu esteja, Senhor Deus, acampando os Teus anjos lá com a Adriana também, Senhor. Em nome de Jesus. Cuida, Senhor, daqueles que estão enlutados, Pai, da família daquele jovem, Pai, que partiu. Que o Senhor esteja trazendo o Teu consolo, Pai, nos corações, Pai. Que Tu coloque um bálsamo, Senhor, na dor, Senhor Deus, dos familiares, Pai. Que o Teu Espírito Santo Consolador venha trazer o refrigério e sustento para aquela família, Pai. Amém, Que Senhor. Tu esteja, Senhor Deus, abençoando também aqueles que estão colocando agora, Pai, qualquer problema diante de Ti, Senhor Deus. Que Tu estejas dirigindo, Senhor Deus, a nossa vida, Pai. Para que, Senhor Deus, todo obstáculo, Senhor Deus, o Senhor esteja na nossa frente, Pai. Para que possamos transpor esses obstáculos para o louvor da Tua glória, Pai. Amém, Porque a nossa vida é para isso, é para o louvor da Tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Deus, cuida de nós, que possamos entregar cada situação nas Tuas mãos, Senhor Deus. Porque Tu és o Senhor, soberano e todo-poderoso na terra, Pai. Que o Senhor esteja visitando o Teu povo, Pai. Despertando o Teu povo, Jesus. Sustentando o Teu povo, Deus. Amém, Para que Senhor. o Teu nome cresça, Senhor Deus. E o nosso diminua, Pai. Porque Tu és santo, santo, justo e verdadeiro, Deus. Pai, cuida de nós. Dá-nos um restante de dia na Tua presença, Senhor. E que, ó Pai, o Teu nome a cada dia seja glorificado na nossa vida. E que possamos gerar frutos, Pai, de discípulos verdadeiros Teus, para o louvor da Tua glória, Deus. Amém, Em Senhor. nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pastor Amém, Douglas. povo. A Alexandra tá aí, ó. Ah, é? Tá. Fala, Alexandra. Oi, Elê. A paz do Senhor, me acharam aqui. Deus abençoe vocês. Amamos, ó,
muito vocês. Vocês Amém. Nós também. são preciosos na nossa vida, né? Que venhamos a ser esses instrumentos do Senhor, né? Seja no hospital, seja em casa. Nós estamos aqui para falar desse amor que um dia nos alcançou. Não vamos ser egoístas. É verdade. Vamos frutificar e fazer aquilo que Deus tem para nós, né? Não vamos deixar que o inimigo venha ofuscar o propósito do Senhor. Em nome de Jesus, vamos fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus. Amo vocês. Já estamos no quarto aqui, já está tudo bem, ó. Muita saudade.